amigos atletas, pessoal que gosta do mundo das corridas. A gente está começando um novo projeto, é o nosso podcast Pode Correr. Isso mesmo, vem correr com a gente, né, interagir conosco, com os nossos convidados. A gente vai procurar trazer sempre pessoas importantes do segmento, do meio, né, profissionais ligados ao esporte, nutricionistas, médicos, atletas, técnicos, enfim. A gente vai procurar, através de um bate-papo descontraído, informal, trazer alegria para vocês e, acima de tudo, muitas informações e histórias até mesmo engraçadas. E a gente escolheu aqui, como estreia do nosso programa, uma pessoa que vive o pedestrianismo há muitos anos, tem uma história maravilhosa dentro do esporte, é um amigo que a gente fez e faz pelas corridas, né? A gente tem esse grande carinho com as pessoas, de conhecer novos lugares e principalmente pessoas importantes. É o caso aqui do seu Luiz Alves, treinador de atletismo da cidade de Tupã, com resultados assim, experiências incríveis para a gente dividir com vocês. Seu Luiz, obrigado por ter aceito o convite e estar estreando o nosso programa aqui. Fernando, para mim é um prazer enorme, uma honra, e agradeço o convite para estar com vocês aqui, batendo papo e falando um pouco do que a gente gosta, né? Um gosto, um amor em comum, que é o atletismo, o esporte, sobretudo o pedestrianismo. Para mim é uma honra estar com você. Bom, seu Luiz, como é que começou essa história? O senhor começou como atleta ou já foi logo como técnico? Como é que o atletismo entrou na sua vida aí? Olha, eu aos 20 anos de idade, eu entrei numa empresa fotográfica, uma das maiores da América do Sul, o Grupo Irano, que já não existe mais, e lá todo mundo tinha que fotografar. Foi onde eu comecei também fotografando, hoje sou fotógrafo, até os dias de hoje. E lá tinha uma equipe de futebol e a maioria dos jogadores eram meus amigos do meu setor. Então eu ia lá com eles fazer alguns exercícios, não tinha muita noção disso. E aí uma vez por semana tinha uma corrida do time, o time corria para se condicionar. E no grupo lá tinham alguns que sobressaíam e eu também ia com eles e me sobressaía. E aí depois de alguns treinos eu comecei a vencer eles nas corridas. Aí começou aquela coisa, você tem que ser corredor, São Silvestre, enfim, João da Mata, porque o João da Mata, isso foi... Era daquela época. Eu comecei isso em 82, em 83 o João da Mata venceu a São Silvestre, né? Então ficou aquela coisa, e aí eu não sabia absolutamente nada, corria de sapatão, ia para o trabalho correndo de botina, final de semana corria de botina, porque achava que estava bom. Aí eu evoluí um pouco, eu passei a usar quichute, né? Quem não lembra daqueles quichute preto que tinha uns cravos embaixo? Então, claro que tudo isso me rendeu algumas lesões, enfim. E aí foi assim, a gente foi aprimorando, e eu fui participar da primeira corrida pedestre, foi em Parapuã. Em Parapuã. E naquela prova eu já fui nono, e naquele tempo, nos anos 80. Ezequiel Sinac, é o nome da prova lá. Da prova, acho né? Ela está na 50ª... Antigamente chamava Prova São Silvestre de Parapuã. Hoje não pode mais, porque a São Silvestre São Paulo tem a chancela. A chancela, né? Então, enfim. E aí eu corri em Parapuã no final do ano e a gente foi de vez em quando possível, participar de alguma prova na região, mas muito simples. E aí eu perguntava para os caras, para o Pintinho, o Peru, o Jânio Teodósio, o William Graça de Prudente. Olha só fera, hein? Só essas feras. Ayrton de Senna lá de Prudente, o Senna de Prudente. Pintinho e Regente Feijó, né? O Pintinho, naquele tempo, eles representavam Prudente Trator, né? Era a equipe de Prudente de fundo lá. E era uma equipe forte. E aí eu chegava muito simples, escuta, o que tem que fazer para treinar, para correr igual a você? Eu quero correr igual a você. Aí eles falavam alguma coisa lá, sabe? Eu muito simples, né? E foi indo. E aí, enfim, até que chegou em Tupã um professor de basquetebol com boa noção do atletismo, e me passou os primeiros trabalhos mais organizados, né? E aí sim a gente se desenvolveu e eu atingi o ápice da minha carreira ali no final dos anos 80, né? Eu corria bem, fiz bons resultados, né, pelo interior, já treinando corretamente. Mas aí em 89 eu sofri um acidente de carro que lesionou os dois joelhos. Não foi fratura, mas foi uma lesão séria que me tirou das competições por 2 anos.
com muito trabalho, cuidado, fisioterapia, eu voltei, mas já não estava no mesmo ritmo. Corri meia maratona, corri muitas provas, mas já não estava no mesmo ritmo de competição. Foi onde eu já era automaticamente um dos líderes do grupo em Tupã, nós tínhamos um bom grupo, e eu passei a estudar como trabalhar melhor com esses atletas. Claro, fiz muitos cursos, palestra, convivi de perto com o já saudoso primo, né, lá de Araçatuba, professor João Roberto de Souza, que ainda tá aí ativo, né, ele está lá em Minas, foi meu professor também, Nakaya, né, Katsuhiko Nakaya, que é velocista. Então, assim, a gente estudou muito para poder formar uma concepção de treinamentos. Aí, senhor... E aí começaram a surgir valores na minha mão que eu tive que dar conta. A Adriana de Souza, que faleceu, né, ela começou comigo. Campeã da São Silvestre, né? Então, a Adriana foi, num dos anos, foi a melhor brasileira na São Silvestre, perdendo só para 3 quenianas. Ela foi a 4ª no geral. E no ano seguinte ela foi vice-campeã da São Silvestre, e eu digo que essa prova, ela não venceu por falta de coragem, de atitude, ela teve medo de vencer. Então... Fatalidade, perder a Adriana, né, rapaz? Aí eu estive lá no sepultamento dela, ela fez uma cirurgia. Eu até emocionado aqui falar dela, porque a gente fez uma amizade bacana também. Foi, e ela sofreu embolia pulmonar. Uma bobagem, né? E a Adriana era uma jogadora de futebol aqui em Paraguaçu, nos Jogos Regionais. Eu conheci ela, e aí eu convidei ela para levar para Tupã aos 17 anos. Ela da bola, então. Ela era da bola. Mas naquele tempo o futebol não tinha ainda. Mais feminino. Coisa que tem hoje, né? E aí ela com 17 anos, eu trabalhei ela em Tupã, levei ela para Tupã. Aos 17 anos ela foi a 5ª melhor do Brasil na prova dos 1.500, e aí começou a fazer sucesso. Aí depois veio Marlene dos Santos Fortunato, que tinha uma vida difícil lá em Parapuã. Eles viviam catando semente de braquiária. A Marlene é irmã do Paulo? Paulo Alves. Irmã do Paulo Alves. Aí eu falei para eles, olha, você para com isso, você tem condição de ser uma atleta vencedora e ganhar bem. O atletismo paga bem, naquele tempo pagava bem as provas, né? E aí ela veio também, juntou com a Adriana, fizeram uma dupla fantástica. Ela foi atleta olímpica, né? Foi em 2000, ela foi para a maratona da Grécia. Infelizmente ela não foi, teve um problema de superaquecimento lá na Grécia e não terminou a maratona. Mas teve lá na Olimpíada, né? E depois, logo em 92, veio o Paulo Alves, com 13 anos, treinar comigo. O Paulinho, né? Aí teve bons resultados. E aí treinou comigo até os 19 anos, fez o 3º melhor tempo nos 10.000 metros, 29,52, salvo engano. Depois, um pouco antes deles, vieram o Rildo, Moacir Manuel dos Santos, já falecido, faleceu com leucemia em Lins, mas um baita de um atleta. Antes já tinha vindo o Marcelo Rocha, que começou comigo aos 13 anos. Tudo pessoal nosso aqui que a gente conhece. Olha, então assim, hoje, Fernando, a gente até... Eu tenho amizade com o Rildo hoje, o Rildo está lá em Guaimbê, com a equipe de atletismo boa lá, um grupo bom. E a gente conversa muito com outros colegas contemporâneos, e a gente fala assim, hoje é difícil um atleta correr 30 cravado nos 10.000. 30, 31 é na marra. No início, final dos anos 80 e começo dos anos 90, eu tive Marcelo Rocha correndo 29, eu tive Paulo Alves dos Santos correndo 29, eu tive Moacir Manuel dos Santos correndo 29 e o Rildo correndo 29. Rapaz, então esses caras corriam 29, junto com Adalberto, a Marília, né, Luísa Marília Ibarra, Adalberto Garcia, o Carlos Alberto Vaqueiro, que foi meu atleta também. Viu, lá de Catanduva. Luiz, mas como é que você, hoje como treinador, né, experiente que o senhor a gente vê que o pedestrianismo, as corridas pedestres de rua, né, virou uma febre, né? Que bom, né? Muita gente praticando, mas o pessoal a gente não consegue revelar atleta de alto rendimento. A gente vê volume, mas qualidade mesmo. Às vezes esse pessoal da antiga, esse pessoal que o senhor está falando aí, muitos deles ainda estão vencendo prova. Pois é, olha só, o Rildo outro cara, da mesma maneira que eu trouxe a Marlene, que catava semente braquiária para sobreviver. O Rildo era um cara que trabalhava na roça carpindo café, ruando café e lombando saco de café. E depois de treinar ainda. Não, e treinava de madrugada. Aliás, tem uma história interessante.
o Rildo um dia correndo, arrastando pneu de madrugada, 4 horas da manhã, porque a hora que clareava ele tinha que estar na roça, né, com o pai dele. Eles eram meeiros, né? O cara tem a roça lá, dava para eles cuidar e o que dava, rachava. Então o Rildo treinava de madrugada, um dia ele arrastando pneu para fazer trabalho de tração, na estrada escura. Aí de repente viu uns caras a cavalo, o cavalo se assustou com aquilo. O rapaz moreno, no escuro, arrastando um pneu, o cavalo assustou, derrubou os caras e o cavalo foi embora, deixou os caras a pé. Então são histórias bacanas, né? E o Rildo trabalhava o dia inteiro, à noite ele fazia outro treinamento. Então assim, o Moacir mesma coisa, ele era de Sagres, aqui perto de Oswaldo Cruz, trabalhava na roça o dia inteiro e treinava à tarde ou de manhã. Hoje não tem mais isso, né? Hoje as pessoas não querem sofrer tanto quanto esses caras sofriam. Não, porque realmente o atletismo é sofrido, né? Agora tem uma outra coisa que eu acho que soma a isso também. Além de a gente não ter pessoas acostumadas com a luta, com o sofrimento, com a dor, com o limite, eu acho que a alimentação que a gente consome hoje é muito diferente do que se consumia 30 anos atrás. Mas agora o pessoal vem com tanta suplementação... Né? Tem tanta... Mas nem todo mundo tem acesso a suplementos. Suplemento, né? Tem muita coisa. Um cara, BCAA, um nutricionista que possa, que nem o Gustavo Rosa, que treinou comigo até pouco tempo, aí ele saiu agora para o IPEC de Londrina, ele é um cara que trabalha, que tem um nutricionista de alto nível, que a gente ajeitou para ele lá em Tupã, e que cuidava de detalhe da alimentação dele. É o que está fazendo a diferença de quem tem. Mas quem está no dia a dia, que não tem um nutricionista qualificado para cuidar de atletas, eu acho que tem uma dificuldade maior. Mas é assim, a minha pergunta, eu sempre me coloco e me pergunto assim, como tem muita gente participando, será que dessa peneira não cai nenhum, assim, não cai numa... Conversando com colegas porque em São Paulo... o pessoal está mais no modismo, querendo fazer FUT, participar, conhecer lugares, pessoas. Lógico que a gente vê que esse é um movimento importante, a gente explora muito isso, o turismo através das corridas, né, conhecer novos lugares, novas pessoas, mas tem aquela turminha competitiva que quer ganhar. Dessa turma a gente não consegue peneirar ninguém assim no nível mais elevado. Tem algumas questões, além dessa questão da alimentação. Muita internet também, né? Muito Instagram. Das pessoas querem sofrer. Até estava falando com um professor lá do SESI de São Paulo, falou, Luiz, você vai passar 3, 4 anos treinando novos grupos, talvez apareça um aí, 2, né? Um Gustavo da vida, assim. E não diferente, você vê, tem um menino de Florestópolis, que é Rodrigo. É um menino que tem uma vida difícil, você vê, ele tem resultado. Já pensou esse menino bem cuidado? Eu até tentei falar com ele, aliás, tá aberto o convite para ele vir. Ele teve lá, ele ganhou aqui na prova que a gente fez aqui na Nova América. Foi 7º em primeiro lugar ali. Em Cornélio também. Não, o moleque tá voando. E então, exatamente, é um moleque que trabalha no campo, na roça, né, também, a prefeitura, parece que serviço braçal duro, né, e arruma um tempo para treinar e vai para cima, o moleque é forte. Então, agora tem uma outra questão, nós entramos numa questão de modismo também, do pedestrianismo, das corridas. É bom, e essa onda que o pedestrianismo vive pelo Brasil afora, e sobretudo aqui no nosso interior, acho muito importante para a qualidade de vida das pessoas. Sim. Saúde, etc. Isso é ótimo, não vamos nem discutir, isso é perfeito. Agora, daí para resultado... você precisa se sacrificar um pouco mais. Você tem que trabalhar no seu limite da musculatura. Você não pode estabelecer um teto mínimo. Ou seja, esse teto não existe. Você tem que furar essa bolha e sempre ir no seu limite. O limite agora, que eu digo organizado, Luiz, né? Não é um limite de qualquer forma, né? A gente vê a evolução do esporte de uma maneira geral, né? Novos métodos de treinamento acontecendo no futebol, a gente vê que muda, né? Me permita só, eu estava vendo a seleção brasileira esses dias. Nossa, né? Então assim, eu comparo o atletismo, eu até falei com um colega, com a seleção. Olha o que nós temos na seleção hoje, olha o que nós tínhamos 30, 40 anos atrás. E é a mesma coisa, né? Não é? Então o atletismo também, você não tem mais aquela qualidade, e acho que aí a questão da alimentação, o que a gente consome hoje é muito diferente do que a gente consumia
30 anos atrás. Alguém discutiu isso comigo, tratou desse assunto comigo, que me faz acreditar que isso acho que tem alguma interferência sim. Outra coisa que tem também, Fernando, é como é formada a gestação desses jovens, essas pessoas que estão correndo, como é que foi a gestação deles? Como é que eles nasceram, cresceram? Foi uma gestação saudável? Tem que fazer né? Então, assim, você vê que hoje você tem várias crianças nascendo com uma série de problemas também. Fruto de assunto de condições diversas. Vai estudo em cima disso, hein? Então, assim, agora, então, isso que eu queria chegar nesse ponto aqui, falar dos métodos de treinamento. Desde, né, quantos anos o senhor está como técnico já são 43 anos. 43 anos. Aliás, desculpa, como atleta e técnico, 43 anos. Mas como professor técnico, há 35 anos. 35 anos. E assim, a gente acompanha aqui, assim, nós temos o Pinguinha, que é um revelador também, principalmente na base, ele é muito bom com as meninas, ele revela grandes atletas, é um técnico muito conceituado. E a gente vê que ele tem uns treinamentos, a gente acompanha, né, e segue aquele mesmo treinamento de muitos anos atrás. Não existe uma evolução nos treinamentos do pedestrianismo, porque a gente vê lá tiro, fartlek, o longão, para cada prova tem uma, mas é aquela planilha. A dosagem está assim, para quem tem alguma evolução nesse sentido, ou mantém o mesmo? Principalmente para o fundista, o maior problema que eu tenho visto é a falta de coordenação, mobilidade ou alongamento. O atleta dá uma alongadinha, já sai. Não tem um trabalho, por exemplo, lá eu tenho períodos que os meus atletas gastam 2 horas para aquecer. Não é só um aquecimento, é trabalho de aquecimento, educativos livres, educativos com barreira, trabalho de mobilidade. Depois ele faz um trabalho de aceleração, para depois ele ir para uma planilha de treinamento. Trabalho de circuito, né? A gente usa aí no período de base, academia, no máximo 2 meses, 6 a 8 semanas, no máximo. Depois a gente vai compensando com um trabalho de circuito. Mas quando chega num período mais específico, no pico do seu plano de trabalho, onde você planeja estar no melhor da sua forma no ano, aí você tem que tirar até esses trabalhos de circuito e você dosar. Então você diminui a intensidade, o volume, para aumentar a intensidade. Vamos dizer, se na base você, por exemplo, o Gustavo, vou falar do caso do Gustavo, chegou a correr 180 km por semana, na base. No período específico ele correu 100. No período de base ele chegou a fazer 25 tiros de 400 com pausa de 45 segundos, 1 minuto, para 1,5, 1,8. No período específico são 6 ou 8 tiros de 400, já no pico final, com pausa de 4, 5 minutos, mas para correr a 52, 55 segundos no 400. Eu estou falando aqui de um plano de trabalho, um trabalho no 1000 metros, enquanto o cara faz no período de base 20 tiros de 1000 metros, com pausa de 30, 40, 1 minuto no máximo, mas um trabalho mais, no caso de um Gustavo, 3,20, é tranquilo para ele, ou seja, é trabalho de ritmo, né? No período específico, isso não passa de 8, mas ele tem que correr para 2,45, 2,50 no 1000, com pausa já mais longa. Você está entendendo? Então, esse trabalho é que precisa ser muito bem cuidado. Trabalho de rampa, em que período você faz isso, os trabalhos de fartlek, né? O fartlek na rampa. Então, tudo isso tem que ser cuidadosamente organizado com 2 picos eu faço. Vamos dizer, um pico para julho ou um Troféu Brasil, depois você dá um descanso para o atleta, para depois você iniciar uma mini base para projetar um pico no final do ano. O que a gente percebe na maioria dos corredores de rua? Ele faz aquilo a vida inteira, ele não faz um planejamento. Outra coisa que atrapalha o atleta é ele competir toda semana. Ele precisa dar o tempo. Porque senão ele treina na competição e compete no treino, né? Não é verdade? Então, ao contrário, ele precisa se organizar. E ele é teimoso, né? Quer competir toda semana. É gostoso. Tem muita prova, né? É gostoso, tem provas bacanas e você faz umas provas aí muito boas, né? A gente acompanha os vídeos. Então, falando nisso, seu Luiz, de provas, né? Agora o senhor também está organizando alguns eventos, a gente está com uma parceria legal.
E aí, temos agora em Tupã uma prova só para mulheres. Só para mulheres, pois é, a ideia de uma amiga nossa, Dani Tanaka, que é professora de educação física e que é minha colega na equipe, meu auxiliar, e teve essa ideia. Nós fizemos uma vez uma corrida treino com as mulheres, até a Edjan esteve lá e ganhou a prova, lógico, né, no treino. E aí na segunda a gente já fez um negócio um pouquinho maior, com mais mulheres, deu 180 mulheres, mas um negócio ainda simples. Agora esse ano a gente falou, peraí, vamos fazer um negócio mais, para fazer um negócio bom, né, tem que ter gente, parceiros bons. Aí tem o Fernando da TV Com lá, né, TV Run, que vai nos ajudar. Bom, fizemos uma conversa, você abraçou o projeto e estamos aí hoje com quase 400 mulheres inscritas amanhã lá em Tupã. Nessa corrida de Tupã. E um percurso diferente, Fernando, é dentro de um parque privado. A gente está gravando aqui, já dá para mostrar a imagem da corrida. Tá, não, vamos mandar aí. Então, assim, é dentro de um parque, agradável, gostoso, assim, o pessoal gosta curtir. muito. O pessoal que treina lá já gosta demais. Então, assim, é uma prova diferente do que a gente está acostumado a correr na rua e tal. Não tem aclives tão acentuados assim. Mas é bem leve. Dá para a mulherada sentar a botina, Tá, sentar a sandália lá. Na verdade, vai ser uma festa do pedestrianismo. E essa nossa parceria, a gente quer estender para o final do ano. No final do ano, a gente não definiu a data, mas provavelmente ali para novembro, fazer uma seletiva de São Silvestre. O senhor estava comentando em off então gente. Essa é uma prova que não só nós, a nova administração do governo de Tupã, o prefeito Renan Pontelli, o secretário Fabiano, que abraço pro Fabiano, pro Zé, né? É um pessoal que chegou, a Donai, é um pessoal que chegou com muita vontade de fazer o esporte. E eu falei, olha, eu ajudo, e a gente está lá contribuindo. Maravilha. Bom, a gente está finalizando, é um bate-papo bem descontraído, e aqui esse copo aqui não tem água não. Esse copo aqui, a gente tem uma pílula chama cápsula da fé. Vou soltar aqui, o senhor pega um aí, ó. Tenho certeza que leva uma pro senhor aí. O mês da mulher, vou pegar um rosinha. Pega um rosinha, é uma mensagem bonita, uma mensagem, guarda pro senhor. Deixa eu ver se eu consegui, eu queria ver já. Sr. Luiz, quando o senhor abre aí, se alguém tiver interesse em fazer uma planilha online, o senhor trabalha nesse formato, ou o senhor prefere estar lado a lado? Sabe por quê, Fernando? Eu tenho eu sou... Você gosta de ver, ó. Eu gosto do atleta de perto, ver como é que ele chega, a disposição dele. Chamar atenção, quando ele chega para treinar, como é que ele chega? Ele tá bem? Como é que ele fez o treino? Ele fez legalzinho? Se sentiu bem? Como é que ele termina esse treino? Eu não gosto de atleta enrolando no treino, sabe? Você já vai para casa hoje. Não, você não está com vontade, vai descansar, não vem encher o saco aqui não, né? Então, assim, treinar atleta à distância, não critico aqueles que fazem, tá, Fernando? Tem gente, muita gente que faz um bom trabalho via internet, passa as planilhas e tal, enfim. Mas eu gosto de ver como é que ele está fazendo o educativo, como é que ele está alongando, qual o limite, a condição de trabalho, a disposição dele. Do contrário, me parece que eu estou treinando um atleta no escuro, num túnel escuro, e eu não estou vendo. E eu gosto de ver. Né? Então eu sou daqueles técnicos meio ranzinhos ainda, a moda professor João Roberto Souza, o meu saudoso querido professor, o primo, né? Enfim, eu não consigo. Eu tenho alguns atletas que eu passo a planilha, mas de vez em quando eu vou lá, que é o caso da Jane. A Paula está retornou agora. Ela vai estar lá, mãe. Vai estar. A galera de Martinópolis vai estar lá. Então a Paula, a Jane, a gente passa a planilha, mas de vez em quando ela está em Tupã, de vez em quando eu estou lá, a gente olha, explica. Mesmo assim, não é como eu gostaria que fosse. Eu tentei levar a Jane para Tupã, a Paula, para ficar perto de mim. Mas claro, elas são mulheres casadas, têm a família, e tem uma vida, eu tenho que respeitar isso. Mas contudo, são muito esforçadas. Agora, se é jovens, é muito difícil dar certo. Né? Tem que ficar em cima. Olha, aqui ó, o que sorteamos aqui foi aqui, ó. Os desvios do caminho não são punições, mas oportunidades disfarçadas de desafios. Cada curva, cada obstáculo te oferece uma nova perspectiva, uma nova habilidade e um novo motivo para acreditar que a jornada é tão importante quanto o destino. Linda mensagem, né? Linda mensagem. E
Tem tudo a ver com o que nós falamos O que a gente aqui. está falando, né? Parece que é até se não fosse. Então, assim, bacana, eu estou muito feliz de estar aqui com você e Fiquei poder muito contente de o senhor ter compartilhar isso vindo. aqui. Agora, falando e já aceitei o convite de estar com o seu Luiz e toda a sua equipe, que ele está. Dá uma olhada nessas camisetas aqui, o lançamento do novo uniforme da equipe de Tupã. Maravilhosa, um investimento bacana que o senhor Luiz está fazendo. Inclusive, vai ter um jantar especial lá. Com música, com o pessoal da federação. Tal, Falando em federação, Fernando, estaremos lá, hein? Nós somos filiados à Federação Paulista de Atletismo. Eu sou uma pessoa que o pessoal da federação nos trata com carinho e é recíproco, claro. Nós estamos também filiados à Confederação Brasileira, automaticamente, ao Comitê Paralímpico. E nos próximos dias nós estamos certificando a equipe de atletismo de Tupã no Ministério do Esporte. Salvo engano, me perdoe se eu estiver equivocado, acho que é a única equipe do interior com essa certificação. Né? Parabéns. Pouquíssimas equipes no Brasil têm uma certificação no Ministério do Esporte. E nós estamos trabalhando, para o Fernando, para que no prazo limite que eu dei para mim, né, dentro de 3 anos, nós seja uma das maiores equipes do Brasil. Opa. E nós estamos fazendo um investimento da equipe hoje em Tupã, da ordem de 400 mil ano. Então, são recursos que a gente tem bolsa auxílio, material, com despesas para viagens, para Paulista, torneios, competições de rua. Então, nós temos atletas, crianças, jovens, adultos, veteranos, você acompanha a nossa galera. Sim, né? Então, assim, hoje nós temos um grupo que a gente dá atenção lá em Tupã, mas a gente busca o topo nacional, como o IPEC de Londrina, a APA Petrolina de Pernambuco, o clube, Praia Clube de Uberlândia, que são clubes grandes, SESI, Orcamp de Campinas, o próprio Centro Olímpico, né? Não no nível de um Pinheiros, porque o Pinheiro trabalha mais com adultos de alto nível, atletas olímpicos. Não, é outro. Mas assim, o que eu digo é sub-14, 16, 18, até os 20, nós queremos buscar o topo. Maravilha. Seu Luiz. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Conte com o carinho, a amizade do povo de Tupã. Maravilha. E aproveito para deixar o meu abraço aqui para todos os... As redes sociais do seu Luiz está aqui, ó. Se quiser seguir seu Luiz e conhecer um pouquinho do trabalho dele, está lá à sua disposição. Foi um prazer enorme estar com vocês, que alegria, que gostoso. E a gente espera que vocês também tenham se divertido aqui com esse bate-papo, aprendido um pouco com essa lenda aqui, seu Luiz Alves, treinador de Tupã, federado, tem um currículo fantástico aí, serviços prestados em prol do pedestrianismo indiscutíveis. Parabéns, seu Luiz, obrigado e até uma próxima. Valeu. Obrigado, valeu, Fernando. Prazer estar com vocês aqui. Pode correr, vem com a gente.